Olá, vamos falar um pouquinho da Bíblia, começando pelo primeiro capítulo dela, talvez o capítulo mais importante, difícil de compreender. O capítulo 1 de Gênesis tem uma narrativa que para muitas pessoas podem parecer alegórica, metafórica, só que para nós é a base da nossa fé e a estrutura de todo o restante das escrituras sagradas. O capítulo de Gênesis, capítulo 1, alguns trechos interessantes, alguns trechos misteriosos e mergulhar nesse conhecimento a fim de retirar os tesouros preciosos, é ingressar numa jornada sem fim, é mergulhar num poço de sabedoria e conhecimento infinito, sem fundo. Mas, nesse breve estudo que nós vamos fazer, nós vamos falar um pouquinho daquele trecho em específico onde está escrito: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Há muita discussão teológica em volta desse assunto, há muitos achismos em torno deste assunto, mas dentro do que está escrito é até simples de compreender, desde que a gente retire as lentes da religiosidade e comece a enxergar o texto de acordo com a palavra do Senhor. Ok? Então vamos ver como que Deus ele começou a criar o mundo, segundo está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11. E disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Versículo 12. A terra produziu relva, ervas que davam semente conforme a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então, quando a gente pergunta para qualquer pessoa que acredita em Deus, agora eu não estou me referindo mais aos nossos amigos ateus, eu estou referindo-me agora aos que creem em Deus, na existência de Deus. Tá? Para as pessoas, quando leem, você pergunta quem que fez as árvores? Todo mundo vai responder, não, quem fez a árvore foi Deus. Quando você olha para a Escritura, você vê Deus dando uma ordem para a terra produzir a árvore, a vegetação e as árvores frutíferas e tudo mais. Está escrito aí na minha Bíblia e provavelmente na sua também. Produza a terra relva, ervas que deem semente. E é lógico que a terra obedeceu. A terra já havia sido criada, né? Já havia sido separada a porção seca do ajuntamento das águas. Foi para esta terra aqui que Deus deu a ordem de haver vegetação, e a vegetação imediatamente surgiu porque a terra a produziu por ter recebido uma ordem divina. Prosseguindo, versículo 14. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, e para estações, e para dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. Versículo 16, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Outra vez, Deus dando ordem para o firmamento produzir as estrelas, e logo depois o texto diz que foi Deus quem fez. Seguindo a leitura, no versículo 20, diz assim: e disse Deus: produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Assim criou Deus as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoam as águas conforme as suas espécies, e todas as aves que voam conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Aí, mais uma vez, Deus deu ordem para as águas produzirem os peixes. Deus deu ordem para as águas produzirem as aves.
E as águas obedecendo produziram os peixes, e as águas obedecendo produziram as aves. E logo depois diz que quem fez tanto os peixes como as aves foi Deus. Versículo 24. Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, conforme a sua espécie, e assim foi. Versículo 25. E Deus fez os animais selvagens conforme a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Mais uma vez, Deus deu ordem para a terra produzir os seres viventes, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se rastejam. A terra obedeceu, criou todos os tipos de animais possíveis para aquela época. E depois o texto diz que quem fez os animais foi Deus. Vocês estão percebendo o que acontece no capítulo inteiro de Gênesis? Deus ele cria as coisas mais simples e poderosas. Deus ele cria a luz, Deus ele cria o céu, Deus ele cria o mar, Deus ele cria a terra, e depois através desses meios, ou depois de ter criado esses veículos, Deus ele começa a ordenar esses veículos e torná-los participantes na sua criação, dando ordens para que eles também criassem. Mas você vai perceber que logo depois que eles obedecem à voz de Deus, vem dizendo que a criação pertence ao autor e não ao executor. Então, esses elementos primeiros que a gente vê aí na criação do livro de Gênesis, por exemplo, tudo aquilo que saiu da terra é terra, tudo aquilo que saiu da água é água, tudo aquilo que saiu do ar é ar. Os planetas, as estrelas, a maioria, com o processo deles de criação é através de gases. Por quê? Porque é lá que eles foram criados. No ar. Os peixes, 90% dos corpos que vivem no mar também são água e 90% dos corpos que estão na terra também são terra. E depois que Deus ele prepara toda essa parte da criação, ele vai agora coroar a sua criação, digamos que com a sua obra-prima, com a sua assinatura. Só que na hora de fazer o ser humano, acontece uma coisa interessante. Porque diferente de fazer o peixe, que Deus só precisou da água, diferente de para fazer um animal, que Deus só precisou da terra, para fazer o ser humano, Deus ele precisou de tudo aquilo que já tinha sido criado antes do ser humano. Então, quando Deus ele convoca toda a sua criação, tanto a criação material como a criação espiritual, Deus ele não diz para um elemento só fazer o ser humano. Ele diz façamos, porque ele convida toda a criação a participar daquele momento que seria majestoso. Seria um momento único em toda a criação. O homem, o ser humano, ele não é um elemento simples, ele não é um elemento que deriva de apenas um dos 4 elementos, senão na composição humana, biológica, todos nós sabemos que tudo que é encontrado no universo é encontrado no homem, no ser humano, porque esse é o DNA da criação do homem. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus dizia que aquilo que seria criado desta vez, ele ia se parecer tanto com a criação no seu aspecto físico, como com as coisas que na criação nós podemos chamar de metafísicas ou espirituais. Então você vê o homem sendo criado em 2 etapas. O corpo, e depois foi dentro do homem soprado um espírito, uma alma, que o tornou humano. Ok? Então, quando está dizendo façamos o homem, Deus não estava falando com um segundo Deus, Deus não estava falando com o filho dele, Deus não estava falando com algum conselheiro, mas ele estava agindo como um verdadeiro rei age. Ele envolveu todo o seu reino naquilo que era melhor para ele, naquilo que era mais importante para ele. Ele podia ter tomado a decisão sozinho, mas não. Ele fez questão de dizer para toda a criação, façamos o homem. O homem ele é a soma de tudo, ele é a semelhança daquilo que está acima e a semelhança daquilo que também está aqui abaixo. O homem de todos os seres é o único semelhante a Deus,
Porque todos os seres foram criados da mesma maneira, mas só o homem foi dado a ele algo que só pertence à classe dos seres humanos. A Torá, ela define que existem 4 reinos principais: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino dos falantes. E nós pertencemos ao reino dos falantes, que é o que nos torna semelhante a Deus. Todo o processo da criação foi feito através da fala, e a única criatura criada semelhante a Deus com o poder da fala é o ser humano, é o Adão. As pessoas elas misturam um pouquinho, às vezes, o Adão com o homem macho. Adão ele não era macho, Adão ele não era fêmea, Adão ele era humano. Mas isso é um assunto que a gente vai debater ele um pouquinho mais para frente, com um pouquinho mais de detalhes também. Mas o que a gente queria abordar nesse nosso primeiro encontro era justamente essa questão. Percebe que tem uma coerência no capítulo 1. Deus dá ordem para a terra produz. E depois foi Deus que fez. Deus dá ordem para o ar produz. Depois foi Deus que fez. Deus deu ordem para a água produz. Foi Deus que fez. E quando chega no versículo 27, diz: façamos o homem a nossa imagem. No 26, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E agora no versículo 27, mais uma vez, a assinatura do autor. Assim criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, no singular. Macho e fêmea o criou, no singular. Macho e fêmea o criou, não os criou, o criou. Deus, assim criou Deus, não assim criaram Deus, não assim fizeram os deuses. Assim criou Deus, como criou todas as coisas. Tudo o que existe depois de Deus é criado por Deus. E não existe nada além de Deus que mereça ser reverenciado, que mereça ser adorado, que mereça ser louvado. Meu nome é Flávio Eduardo, eu sou do Beit Noah, da Baixada Santista. Até o próximo encontro, se Deus quiser.